Você sabe o que é TDI? Não? TDI é um transtorno de múltiplas personalidades, também conhecido como transtorno dissociativo de personalidade, caracterizado pela presença de duas ou mais identidades de personalidades distintas. Cada uma delas pode ter um nome histórico pessoal. O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura. O caso do francês Louis Vivet foi um dos primeiros de múltipla personalidade a ser documentado. Isso no século XIX. Filho de uma prostituta, Vivet teve uma infância bastante difícil. E aos 8 anos de idade já se dedicava a cometer pequenos crimes para sobreviver. O menino acabou sendo preso e ficou até o final da adolescência em uma instituição. Ao ser posto em liberdade, um evento mudou drasticamente sua vida. Aos 17 anos, certo dia, enquanto trabalhava em uma vinícola, uma víbora se enrolou em seu braço. Apesar de Vivet não ter sido picado, o incidente o aterrorizou tanto que, além de sofrer convulsões, ele ficou paralisado da cintura para baixo. O francês acabou sendo enviado para viver em um hospício e só voltou a andar um ano depois. Contudo, quando isso aconteceu, Vivet era incapaz de reconhecer as pessoas com quem ele convivia. Sua personalidade se tornou sombria e até seu apetite sofreu alterações. Algum tempo depois, o francês recebeu alta do hospício, mas continuou um frequentador habitual de hospitais mentais. E em determinado momento, foi diagnosticado com transtorno dissociativo de identidade. Ele foi submetido a diversos tratamentos, como a hipnose e a metaloterapia. Um médico descobriu que ele contava com cerca de 10 personalidades distintas, cada uma com características e contextos diferentes. No entanto, especialistas mais tarde determinaram que ele provavelmente tinha apenas 3 delas. Robert Oxnam. Oxnam é um famoso estudioso norte-americano especializado em cultura chinesa, que chegou a acompanhar figuras como Bill Gates, Warren Buffett e George W. Bush em viagens pela China. Portanto, não é de se estranhar que a notícia de que ele sofria de transtorno dissociativo de identidade tenha se tornado bastante pública. Na realidade, após passar vários anos sofrendo com problemas mentais, Oxnam primeiro foi diagnosticado com alcoolismo, mas a coisa mudou durante uma de suas sessões de terapia. Nessa ocasião, uma de suas personalidades de Oxnam, um garoto agressivo chamado Tommy e que vivia em um castelo, aflorou e conversou com o psiquiatra. Depois disso, o especialista descobriu que o norte-americano contava com 11 personalidades diferentes. E após vários anos de tratamento, o médico e Oxnam conseguiram limitar o número a apenas 3. As experiências de Oxnam se transformaram em um livro, Uma Mente Fragmentada em tradução livre. E atualmente, até onde se sabe, Oxnam convive com Bob, um jovem meio confuso e aventureiro que adora andar de patins. Billy Milligan. Na década de 70, ao longo de pouco menos de 2 semanas, 3 mulheres foram sequestradas, roubadas e violentadas próximo à Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. O mais intrigante é que, enquanto uma disse ter sido atacada por um homem com sotaque alemão, outra delas contou que, apesar dos pesares, o cara até parecia ser uma boa pessoa. As investigações revelaram que os 3 crimes haviam sido cometidos por uma única pessoa, um rapaz de 22 anos, chamado Billy Milligan. O mais interessante é que a avaliação psiquiátrica apontou que Milligan, na verdade, tinha 24 personalidades diferentes. E quando ele contou os crimes, 2 delas estavam no controle. Um chamado Rogen e uma lésbica de nome Dalana. Com o diagnóstico em mãos, a defesa de Milligan alegou que o rapaz não tinha cometido os crimes, mas sim suas personalidades, e ele se tornou o primeiro norte-americano da história a ser absolvido em julgamento por conta do transtorno dissociativo da identidade. Entretanto, isso não o livrou de passar vários anos confinado em uma instituição mental, e só ser liberado depois de os psiquiatras se convencerem de que todas as personalidades haviam se infundido. Billy Milligan faleceu aos 59 anos de idade, e seu curioso caso se transformou em um livro. Chris Kostner Sizemore. A história de Chris
Costner Susimar também se transformou em um livro e depois em filme. Inclusive, rendeu um Oscar de melhor atriz a Joanne Woodward, que interpretou a personagem em 1957. Os problemas de Chris começaram quando ela tinha 2 anos de idade e assistiu à retirada de um homem que ela pensava estar morto de uma vala. O episódio a traumatizou profundamente e ela disse se lembrar de ver outra garotinha assistindo o resgate. Depois disso, a família começou a notar alterações no comportamento da menina e com frequência ela se metia em confusões por coisas das quais ela não se lembrava. No entanto, Chris só procurou ajuda após o nascimento de sua primeira filha, quando uma de suas personalidades, uma mulher chamada Eva Black, tentou estrangular o bebê e só não conseguiu graças à intervenção de Eva Witch, outra das personalidades dela. Chris começou a se tratar com um psiquiatra, que a diagnosticou com transtorno dissociativo de identidade, e durante o tratamento ela acabou revelando uma terceira identidade chamada Joanne. Nos 25 anos seguintes, Chris continuou se tratando como uma série de especialistas e em dado momento chegou a desenvolver 22 personalidades distintas, cada uma com um comportamento bem diferente da outra. Por fim, em meados da década de 70, depois de vários anos de terapia, as personalidades de Chris se fundiram em uma só, e sua história, como já comentamos, se transformou em um best-seller e depois num aclamado longa chamado As 3 Máscaras de Eva. George Tracy. Após viver uma infância repleta de abusos e violência e sofrer as consequências de uma vida adulta estressante, George Tracy resolveu procurar a ajuda de um psiquiatra, que descobriu que ela tinha nada menos do que 92 personalidades diferentes. A mais jovem delas era uma menina entre 5 e 6 anos de idade, enquanto a mais velha era de um poeta e filósofo irlandês chamado Ian e que tinha 1000 anos. Por sorte, embora todas as personalidades aparentemente tivessem consciência da existência uma das outras, elas se entendiam bem e não entravam em conflito. Além disso, apesar de Trudy fazer terapia com um psiquiatra, ela decidiu que não queria integrar sua tropa de personalidades e fundi-las em uma só. A história de Trudy se transformou em um dos mais famosos casos de transtorno dissociativo de identidade do mundo, e ela escreveu uma autobiografia chamada When Robert Wallace, na qual contou suas experiências. Aliás, Trudy inspirou a criação da personagem Crazy Jenny, da Patrulha do Destino, da DC Comics, de Grant Morrison, uma paciente mental cujas múltiplas personalidades contavam com superpoderes específicos. Opa galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sininho também, viu? E desculpa qualquer erro, se a gente falou alguma coisa errada, se nossa dicção foi ruim, mas é isso. Valeu!